Quero relembrar o vídeo que a Fernandinha gravou com o nosso querido presidente Lula e também um desabafo dela de Ano Novo. Vamos ver aqui primeiro o vídeo dela com o nosso presidente da República e depois eu vou lembrar do vídeo dela no Instagram. Vamos lá. Não vou poder mostrar o Globo de Ouro por motivos óbvios, tá, gente? Essa foi a grande Fernanda Torres com a Janje com o Lula e esse foi o desabafo que ela gravou no final do ano, no ano passado, dia 23 de dezembro. Vamos ver juntos. Olha, 2024 realmente eu não esperava, me levou ao infinito e além. E é claro que eu tenho que agradecer ao Walter Salles profundamente, meu amigo, meu parceiro, meu companheiro, que me convidou para viver essa mulher extraordinária chamada Eunice Paiva nos cinemas e que dirigiu esse filme Ainda Estou Aqui, que se transformou, não sei, fez dos cinemas brasileiros um ponto de união, de reflexão, de comoção. E não há prêmio maior, eu digo, do que esse sentimento de que a gente moveu o coração das pessoas. Nós todos devemos isso muito ao Marcelo Rubens Paiva, que escreveu o livro Ainda Estou Aqui, e a essa família extraordinária, que viveu realmente uma história de sobrevivência e de esperança para nós todos. Então, muito obrigada a essa família, ao Walter e a você, que foi aos cinemas se emocionar. Isso é uma coisa muito incrível. E espero que 2025 nos seja leve e auspicioso. Beijo grande, Feliz Natal e um bom ano para a gente. Grande Fernanda Torres, gente. Eu estava ao vivo ontem. Foi emoção, gente, de final de Copa do Mundo, tá? Essa vitória é muito importante para o Brasil. É muito importante pelo filme que está sendo premiado e pela quadra histórica que nós estamos enfrentando. Nós enfrentamos uma tentativa de golpe de Estado em que eles queriam uma ditadura pior do que 64, no dia 8 de janeiro de 2023. E nós tivemos vencendo num prêmio americano, num prêmio internacional, com a Fernanda Torres vencendo a Tilda Swinton, a Pamela Anderson, a Angelina Jolie, a Nicole Kidman, que é a queridinha de Hollywood, vencendo atrizes americanas, vencendo talentos internacionais, com um filme sobre a verdadeira história do Brasil. A história de um deputado de esquerda que foi morto pela ditadura militar e uma mulher que manteve a sua família unida nos piores momentos, baseado no livro do grande jornalista Marcelo Rubens Paiva. É fundamental contar a história da família Paiva nesse momento. E quando Ainda Estou Aqui vence o Globo de Ouro, ele dá um tapa na cara da extrema-direita, ele dá uma tapa na cara do bolsonarismo, ele dá um tapa na cara daqueles que acham que ditadura militar é uma coisa ok, que qualquer ditadura é uma coisa ok. É um filme lançado agora em 2024, gente, contando uma história de décadas atrás, uma história que não deveria ser esquecida, uma história que deveria ser lembrada diariamente. Diariamente. Teve uma crítica do Chavoso da USP que viralizou, e aí teve muita briga entre a esquerda, mas a questão, gente, não é o que o filme deixa de falar, e filmes sempre são recortes. Filmes sempre são recortes. É óbvio que a família Paiva é uma família branca, de classe média, mas a ditadura chegou até para eles. Principalmente até para eles. E foi um ponto de virada para a gente efetivamente combater esse mal. Que também foi uma coisa que aconteceu no tempo do Bolsonaro. A gente tem que ter também registros históricos sobre os pobres pretos que morrem. A gente precisa melhorar muito nisso. Mas já é um avanço imenso
quando a gente tem um filme que retrata a repressão da ditadura militar, tendo um reconhecimento internacional dos Estados Unidos que apoiaram o golpe de 64. Não apoiaram o golpe do Bolsonaro agora, mas em 64, os americanos estavam inclusos no pacote. Os americanos estavam com embarcações, com arsenal pronto para reagir caso Jango Goulart não deixasse o governo. A ditadura foi financiada por esses gringos, a ditadura foi incentivada por esses gringos e gerou uma desgraça de 21 anos. Uma desgraça que se abateu sobre a família Paiva. Uma desgraça que precisa ser contada. E que bom que o talento da Fernanda Torres foi reconhecido nesse processo de contar essa história que passa por revisões de Brasis paralelos, que passa por revisões do bolsonarismo, que passa por deturpações completas. E é uma vitória importante nos anos em que Lula volta ao governo, a Lei Rouanet volta a incentivar a arte e a gente volta a ter os anos dourados de incentivo cultural que nós tivemos a partir dos anos 2000. O mercado de games, por exemplo, que é um mercado que eu cubro bastante, ele se engrandeceu graças aos incentivos do governo Lula. E agora a gente retoma boa parte desses investimentos. Mas isso só é possível isso se a gente olhar com carinho para a cultura. A vitória do Ainda Estou Aqui, que não ganhou como filme internacional, quem ganhou foi Fernanda Torres como melhor atriz de drama. Esse foi o prêmio que ela ganhou, melhor atriz de drama. A vitória do Ainda Estou Aqui e da própria Fernanda Torres é uma vitória sobre o fascismo, gente. A gente tem razão em comemorar, a gente tem razão em celebrar, a gente tem razão porque é uma vitória nossa. É uma vitória de cada um que está assistindo essa live aqui, das pessoas que vão assistir as lives depois. É uma vitória contra o bolsonarismo, é uma vitória contra a extrema-direita, é uma vitória contra o atraso, é uma vitória contra a monstruosidade que existe na sociedade brasileira. É uma vitória da justiça, é uma vitória da luta de Eunice Paiva, que não teve direito a enterrar os seus mortos. Eu acho que não há crueldade maior do que essa que regimes totalitários fazem com seus cidadãos e que muitas polícias ainda fazem na nossa democracia. A crueldade precisa ter fim. A crueldade precisa gerar boa arte. A boa arte é o que salva a nossa sociedade. Central do Brasil, que é o filme da mãe dela, e a mãe dela faz um papel genial interpretando também nesse filme. Central do Brasil é lembrado até hoje. As boas histórias, mesmo que inspiradas em desgraça, são lembradas até hoje. E a gente só vai se salvar, gente, a gente só vai permanecer na boa arte, na boa cultura, nos bens que a gente produz, nas distrações boas que a gente produz, nas histórias que a gente produz. Entretenimento com história. A gente conta para as pessoas efetivamente o que é a ditadura militar. Essa vitória pode representar, meus caros, nas escolas, onde a gente tem que lidar com Brasis paralelos, pode representar efetivamente uma possibilidade de educar as pessoas sobre a questão da ditadura, que é um caminho meio sem saída que a gente tem que lidar. A gente tem que lidar com pessoas que falam sobre um Brasil que não existiu na época do regime militar. A gente tem que lidar com pessoas que mentem, acreditam na própria mentira e espalham que com generais era melhor. Nunca foi melhor com os generais. A nossa democracia tem diversos defeitos, mas nunca foi melhor quando a gente não podia eleger os nossos representantes. Nunca foi melhor quando a esquerda era abertamente perseguida pelo aparelho de Estado. Nunca foi melhor quando a imprensa estava censurada. O Brasil nunca esteve bem quando a única distração que ele tinha era a Copa do Mundo e o slogan da ditadura. Brasil, ame ou deixe-o. Não, você tem que ter liberdade de deixá-lo sem necessariamente deixar de amá-lo.
A gente passou anos e anos exaltando um regime que começou a separar as famílias lá atrás. A gente bem fala agora, né? Pô, a polarização do Bolsonaro separou as famílias. Talvez elas já estivessem separadas. Talvez existisse uma hipocrisia em torno de mentiras que nós pertencíamos ao mesmo barco. O professor Vladimir Safato, ele deu uma entrevista para o DCM muito antes do Bolsonaro virar presidente da República, dizendo que as pessoas viviam em Brasis diferentes. E, de fato, a gente, diante dos fascistas, a gente vive num país muito diferente deles. A gente vive num país em que a gente respeita a história, um país que a gente respeita a filosofia, num país que a gente respeita até a língua portuguesa. A gente vive num Brasil que olha a cultura popular como uma expressão da população e que busca cada vez mais melhorar essa população. Não é o Brasil da ditadura. O Brasil da ditadura é tentara por ordem. O Brasil da ditadura tentara por arma. O Brasil da ditadura tentara pela repressão, por colocar os cidadãos no alinhamento. O Brasil da ditadura deturpa o papel da polícia. O Brasil da ditadura transforma o exército em monstro. É isso que Ainda Estou Aqui venceu nesse Globo de Ouro. É isso que a Fernanda Torres vence nesse Globo de Ouro. Entre tantos filmes que muitas vezes não retratam a realidade, a gente tem um filme que literalmente narra a nossa história e que é reconhecido internacionalmente. Nós vencemos a ditadura, gente. Seguiremos vencendo toda vez que a gente tiver memória. Toda vez que essa memória for esquecida, toda vez que essa memória for deturpada, toda vez que essa memória favorecer a divisão entre as famílias, esqueçam. A gente não vai vencer esse combate. E a gente só vai vencer a guerra se cada vez mais a história, a verdade for emplacada na cara desses fascistas. Isso é um trabalho coletivo, não é um trabalho que depende da Folha Democrata, não é um trabalho que depende de mim. Depende de cada um de vocês que estão aqui no chat. Depende de cada grão de areia para a gente construir efetivamente a nossa história. Porque senão esse país vai viver e vai enlouquecer em mentiras e mais mentiras e mais mentiras. A luta do Aqui Estou Aqui é a luta fundamental do nosso jornalismo. O jornalismo existe para combater ditadura. O jornalismo existe para defender o mais pobre. O jornalismo existe para defender uma sociedade melhor. O jornalismo que não defende uma sociedade melhor, ele é só um capacho das elites. Ele é só um porta-voz das elites. E tem muito porta-voz das elites na imprensa. O Jornal Estado de São Paulo, por exemplo, agora está completando 150 anos. O Jornal o Globo está completando 100 anos nesse ano. 2025 é um ano bem importante. E é importante a gente não esquecer aonde estavam esses veículos em 64. Depois, muitos deles se queixaram da censura. O Estadão se orgulha de ter sido censurado e de ter tentado resistir, mas esquece o papel nefasto que teve no regime dos generais. O Globo, por sua vez, não esconde a sua magnitude enquanto veículo de comunicação, mas esconde que foram as verbas federais dos generais que financiaram a sua expansão pelo Brasil todo. Memória, gente. Não esqueçam quem vocês são. Não esqueçam em que campo vocês pertencem. Não esqueçam qual é a validade histórica do lado que vocês defendem. Não é uma luta só pela esquerda, é uma luta pela realidade. A realidade histórica. Nós somos defensores da história aqui no nosso canal. Fala pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus,
dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives, a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.